Olá! A indisciplina no ambiente escolar, com ocorrência de atos infracionais, que já era uma grande preocupação social, tem merecido ainda mais atenção do Ministério Público de Minas nesse pós-pandemia. No Além das Montanhas de hoje, nós vamos falar do uso da justiça restaurativa como estratégia de intervenção nesses casos. Participam deste programa conosco a promotora de justiça Ângela Fábero, da Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério Público de Minas. Ao meu lado está a Yara Pires Viana, que é a assessora da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica do Governo do Estado de Minas Gerais. Também aqui no estúdio está o Dr. Afrânio José Fonseca Nardi, juiz de Direito Auxiliar da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. E remotamente conversa conosco o promotor de justiça Márcio Rogério de Oliveira, membro colaborador da Comissão de Infância, Juventude e Educação do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, doutora Ângela, com o pós-pandemia, está havendo muito impacto nas escolas, né? Como é que vocês estão vendo essa situação? Inicialmente, é uma satisfação estar aqui na presença do Dr. Afrânio, nosso colega diário lá no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, a Yara, representando aqui a Secretaria de Estado de Educação, e o colega Márcio Rogério. Bom, a pandemia afetou o mundo, né? Trouxe um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio financeiro, um desequilíbrio psicológico, né? Transtornou a vida de todos nós. E o impacto foi muito grande, muito severo no que tange as crianças e os adolescentes, porque eles foram segregados, né? Nós tivemos um isolamento social. Então, o local onde havia aquela socialização, que é o ambiente escolar, foi interrompido. Então, tivemos crianças que saíram com 10 anos e retornaram com 13 anos para a escola, agora no retorno, né, na volta no ambiente, né? No presencial, exatamente. E voltaram com todo esse tensionamento que a pandemia causou. Não só as crianças e os adolescentes, mas também os professores, os funcionários. Então, as relações estão tensas. E, notadamente, nas crianças e nos adolescentes. E esse reflexo impactou o nosso trabalho no Centro Integrado, que nós lá atendemos o adolescente que por algum motivo esteja em conflito com a lei, né? Impactou o nosso dia a dia. Então, uma situação que nós já vivenciávamos antes da pandemia, que é essa violência no ambiente escolar, aumentou drasticamente. E foi necessário que nós nos movimentássemos para que minimizasse esse impacto, porque os reflexos disso na educação, no aprendizado, na relação social, né, na formação daquelas pessoas ali em desenvolvimento, estariam enormemente prejudicadas. Então, foi um reflexo que refletiu no nosso ambiente de trabalho, que chegou até o sistema de justiça. E aí nós indagávamos, né, corriqueiramente, será que este fato ocorrido no ambiente escolar, será que a conotação ela é infracional propriamente dita? Será que ela não merece um outro tratamento? Será que não merece nós verificarmos qual o pano de fundo que levou a essa prática? E nós temos também aquele limite
que é um ato infracional, o que é um ato de indisciplina no ambiente escolar, né? E isso começou a deflagrar. Nós começamos a atender vários e vários casos que não seriam necessariamente o melhor tratamento a ser dado seria no sistema de justiça, né? Porque nós temos outros meios de tratar o problema, porque o sistema de justiça é muito impactante para aquele adolescente, né? Existe todo um mecanismo policial, audiência, de autoridade, que sim, em determinados casos, é necessária essa intervenção, mas em outros não, é contraproducente. Né? E nós temos que ter esse sentimento. Então, foi considerando, né, essa sensibilidade que nós tivemos no nosso dia a dia, desse impacto que o pós-pandemia nos trouxe, é que nos fez começar um movimento para que nós trouxéssemos para a nossa realidade outros meios, né, com mais eficácia na solução de conflitos. Eu queria saber do Dr. Márcio, né, que também está nesse trabalho, né, de tentar resolver essa situação. Como é que o CNMP tem recebido relatos, né, do Ministério Público de Minas e de outros estados sobre esse problema e que orientações tem dado? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar você, Laura Lima, cumprimentar Yara Viana, da Secretaria de Estado de Educação, minha querida colega Ângela Fábero, doutora Fran Nardi, juiz de Direito na Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, cumprimentar cada uma e cada um que nos acompanham nessa conversa. O Conselho Nacional do Ministério Público agradece o convite para estar participando desse debate. Conselheiro Rogério Varela, presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação, recebeu com muita alegria o convite e, em virtude de outros compromissos, não pode estar aqui presente e me designou para representá-lo enquanto colaborador junto ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, nós parabenizamos, né, pelo debate, por trazer esse assunto ao debate público, ao conhecimento de todos, né? A doutora Ângela colocou muito bem a nossa preocupação em torno dessa temática. É uma preocupação também no Conselho Nacional do Ministério Público, é uma preocupação também no Conselho Nacional de Justiça, inclusive com resoluções, como a resolução já em vigor do Conselho Nacional de Justiça, tratando sobre a justiça restaurativa, incentivando a justiça restaurativa, como uma alternativa de tratamento de toda forma de conflito e, no nosso caso aqui, dessa discussão de hoje, como uma ferramenta importante no tratamento do conflito que acontece no ambiente escolar. Em Belo Horizonte, isso tem sido debatido já há alguns anos, não apenas em Belo Horizonte, mas em praticamente todo o Brasil, por ser, inclusive, uma diretriz da lei federal que dispõe sobre o sistema socioeducativo, a Lei 2.594 de 2012, que faz referência expressa à aplicação da justiça restaurativa no atendimento aos adolescentes a quem se atribua a prática de ato infracional. Então, todos nós devemos estar preparados, né, quando eu digo todos nós, principalmente todo o sistema de justiça, o Judiciário, o Ministério Público, também a Defensoria Pública, e também os programas de atendimento a esses adolescentes, os programas de atendimento socioeducativos, e todos os programas e serviços que, de alguma maneira, integram o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Contexto no qual se insere, evidentemente, se insere toda a rede escolar, pública ou privada. Nós trabalhamos aqui e temos enfatizado em Belo Horizonte todo um trabalho direcionado ao estudo e ao debate dos conflitos que acontecem no ambiente das escolas. Essa é uma preocupação que surgiu inicialmente muito forte na Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas do Fórum Permanente de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, fórum esse que foi criado em 2014 por iniciativa do Ministério Público. E nessa comissão, inicialmente coordenada pelo pedagogo da Promotoria da Infância, William Nascentes, e em seguida
passando a coordenação para a nossa colega promotora de justiça, doutora Daniele Guimarães Germano Arlê. Dentro dessa comissão surgiu uma proposta e uma semente, uma ideia de se instituir em Belo Horizonte um programa que pudesse servir de alternativa à aplicação dos mecanismos formais de segurança pública e de justiça, que é acionar a polícia para atender uma ocorrência dentro de uma escola que versa sobre uma conduta que, como a doutora Ângela muito bem colocou, fica numa fronteira entre o ato de indisciplina e o ato infracional, e que pode ser perfeitamente tratada com uma abordagem pedagógica, uma abordagem não retributiva, uma abordagem mais adequada a um adolescente enquanto pessoa em fase de desenvolvimento. Então, surgiu na Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas do Fórum uma proposta inicial que se transformou num grande debate dentro da comissão, envolvendo todas as redes de ensino, seja do Estado, seja do município, o sistema de justiça, envolvendo o sistema socioeducativo, a academia, várias universidades participando desse debate, e dessa grande discussão surgiu um acordo de cooperação técnica que foi assinado em fevereiro de 2018, instituindo o programa Justiça Restaurativa nas Escolas de Belo Horizonte, que é o programa NOS. Essa palavra NOS, ela significa Núcleo de Orientação e Solução de Conflitos Escolares, que são, a proposta do programa NOS é instalar em cada escola pública um núcleo de atendimento baseado em práticas restaurativas para aplicação de práticas restaurativas no tratamento de conflitos escolares envolvendo alunos, entre alunos, alunos com professores, ou mesmo a comunidade do entorno, enfim, que possam tratar esses conflitos, privilegiando a escuta das vítimas, das pessoas prejudicadas, mas também ouvindo adequadamente as pessoas a quem se atribua a iniciativa desse conflito e que envolva toda a comunidade, que é a essência da justiça restaurativa e das práticas restaurativas, para que se chegue, então, a uma solução que seja satisfatória para todos e que seja aceita por todos de uma forma bastante tranquila. E, assim, se vai caminhando na construção de uma cultura verdadeiramente de paz no ambiente das escolas. É um programa que se baseia marcadamente na capacitação de pessoas. É um programa que oferece um curso de capacitação. Esse curso hoje ele tem 64 horas de duração. É um curso com 32 horas teóricas e 32 horas de prática, para que cada escola tenha pelo menos 5 pessoas capacitadas. A proposta é que cada escola indicasse 5 representantes para receberem essa formação e poderem aplicar essas técnicas dentro de seus ambientes de trabalho. Não apenas as escolas, mas também o centro de internação, as casas de semi-liberdade, os serviços de medidas socioeducativas de meio aberto, que funcionam na política socioassistencial do município, e as entidades de acolhimento institucional, que são espaços educacionais não formais, mas não deixam de ser espaços educacionais e onde acontecem muitos conflitos que podem ser tratados dessa forma. Então, é um programa de formação de pessoas que já formou desde 2018, apesar da pandemia, da dificuldade com as atividades presenciais, e já formou cerca de 1.600 pessoas em Belo Horizonte, em 160 escolas da rede municipal, 75 escolas da rede estadual, vários centros socioeducativos, várias unidades de acolhimento institucional. Então, são 1.546 pessoas formadas, sendo cerca de 1.200 das redes estadual e municipal de educação, 110 guardas municipais, 36 técnicos do Serviço de Medidas e Meio Aberto e do Acolhimento Institucional, e 209 servidores da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo do Estado, que trabalha com as medidas restritivas de liberdade. Então, muito resumidamente, esse é o programa NOS, e a gente segue aqui à disposição para continuar conversando. Vamos voltar aí para falar com o senhor, porque é interessante que tenha sido criado antes da pandemia até, né? Porque com a pandemia veio um aumento de notificações, né? Imagino que a secretaria, a subsecretaria tenha recebido um número de notificações muito maior. Obrigada, viu, Laura, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa com um parceiro, de fato, que olham para a educação como um princípio muito importante e como um princípio de formação, né, das nossas crianças e jovens.
Quando você me faz essa pergunta, eu sou obrigada, enquanto educadora que sou, e enquanto há 26 anos, né, na Secretaria de Estado de Educação nas escolas públicas, e agora atuando no gabinete diretamente, olhando basicamente para essas políticas que são políticas que muitas vezes acabam até violando o direito dos nossos estudantes. E quando a doutora Ângela nos apresenta um cenário drástico do pós-pandemia, isso não foi invisível nas escolas, né? Isso, de uma certa forma, apareceu nas nossas escolas como um cenário de pós-guerra. E foi olhando para esse cenário de pós-guerra que nós, técnicos, né, fizemos um estudo muito aprofundado em outros países que passaram por guerras para perceber quais as possíveis sequelas que se daria nas populações, nas diferentes faixas etárias, em situações de guerra. E foi olhando para isso que a gente percebe uma alteração muito grande, uma mudança de comportamento, de postura, de tratativas da sociedade dentro das escolas. Porque quando a gente olha para o cenário educacional, o que a gente percebe são micro-sociedades em desenvolvimento naqueles espaços escolares. E diante disso, a gente tem ali uma diversidade muito grande de pessoas, tanto aquelas que atendem aos nossos estudantes, professores, especialistas, pedagogos, quanto os estudantes e suas famílias. E aí, nesse sentido, foi inevitável perceber que a gente tinha um cenário onde mães, pais responsáveis cobravam do espaço escola um atendimento como ele era anterior à pandemia. Quando, na verdade, todos nós estávamos afetados porque não tínhamos sequer um planejamento, uma organização para lidar com esse pós-guerra, com essa mudança de comportamento e de postura da nossa sociedade. E as crianças e adolescentes e jovens passam uma boa parte da sua vida dentro da escola. Então, se desenvolvem ali dentro, com suas diferenças, com suas culturas. E nesse cenário, a gente percebeu que tanto tempo em isolamento social, com aquela crise de ansiedade, querendo estar fora de casa, impossibilitados de estarem, e quando a gente consegue a liberação, né, as coisas se acalmam, a vacina chega, as crianças se sentem seguras e as famílias para mandarem as suas crianças e jovens para as escolas, o que a gente percebe é uma ansiedade também do núcleo de profissionais. Então, profissionais recebendo essas crianças e adolescentes, ainda sem saber como lidar com aquela insegurança e com as habilidades socioemocionais muito fragilizadas. E quando eu trago habilidades socioemocionais fragilizadas, professores e professoras que talvez lidariam com uma situação de indisciplina, com um pouco mais de tato, com uma metodologia mais apurada, também se perdendo naquele cenário. Sem entender e, assim, não conseguindo contar até 3, que é o que eu costumo dizer para os nossos professores, né? E aí associando muitas indisciplinas a atos infracionais. E isso revelou, né? Um aumento nas notificações revelou também. Exatamente o aumento das notificações no próprio CIA, como a doutora Ângela trouxe aqui para a gente. Então, esse aumento é um fenômeno que a gente tem lido na Secretaria Estadual de Educação, que é uma sequela, de fato, da pós-pandemia. O que a gente, na verdade, coloca nesse limbo para minimizar esses impactos da sequela? Formações para os professores e ampliar as parcerias. Então, a gente tem o Programa de Convivência Democrática na Secretaria Estadual de Educação, que hoje é um programa estratégico do governo, com recurso definido, que a gente tem várias ações. Uma delas é a formação e as parcerias que precisam ser fortalecidas. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre elas e vamos saber sim. também do doutor Afrânio como é que está essa questão na justiça, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Voltamos ao nosso debate sobre atos infracionais nas escolas no pós-pandemia.
E eu volto a conversar com você, Yara. Foi meio que um reaprender se relacionar socialmente, né? Para todos nós, e eu imagino que para crianças e adolescentes seja mais complicado. Sem dúvida, Laura, assim, nós na nossa adultez, a gente às vezes minimiza, né, o conhecimento que crianças e jovens carregam em suas faixas etárias. E a gente tem percebido que trabalhar as habilidades socioemocionais com professores tem auxiliado com que eles compreendam de fato os comportamentos, as posturas das nossas crianças e jovens no espaço da escola. É como se a gente estivesse refazendo um fluxo e construindo um caminho que foi interrompido pela pandemia e pelo isolamento social. Como é que o Estado tem trabalhado isso, essa promoção do diálogo no espaço escolar? Desde programas, na verdade, instituídos assim, enquanto políticas públicas, que é o Programa de Convivência Democrática, que nele, na verdade, a gente consegue construir insumos e caminhos de formação mais qualificada para os professores e professoras da nossa rede, mas também parcerias com a rede de proteção social básica. O que a gente entende é que gestores escolares precisam compreender quais os equipamentos de proteção social básica que ele pode acionar em relação aos atos de violação de direitos. Então, ele tem no seu município ou na sua circunscrição um CRAS, um CREAS, um Conselho Tutelar, a própria Polícia Militar e programas e ações como Justiça Restaurativa que a gente está aqui discutindo hoje. Então, são diferentes ações para corresponder às diferentes violações de direitos na diversidade que a gente tem no estado de Minas. Então, assim, eu não posso me furtar a não falar aqui de rede, né? A gente fala muito em Belo Horizonte, mas a gente tem uma rede de ensino no estado como um todo, nos 853 municípios, e a gente tem cenários de violação de direitos completamente diferentes no norte de Minas, no sul de Minas, aqui na região metropolitana. Então, falar em educação e justiça restaurativa e programa de convivência democrática é pensar nesse todo e é pensar em quais outros braços pode se somar a essa discussão, a essa conversa, para auxiliar nesse processo. Doutora Afrânio, queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância da justiça restaurativa nesse ambiente, né, nesse cenário. Bom, inicialmente agradecer o convite de estar aqui, podendo debater um tema tão pungente, e vou tomar a liberdade de só manifestar uma preocupação, que é uma preocupação nossa, do sistema de justiça, dos operadores da justiça juvenil, né, dessa modulação dos conflitos escolares através da ideia de que você pode, de alguma forma, enfrentá-los com ações de segurança pública e, por via de consequência, mobilizando a justiça juvenil, né. É uma tradição, lamentavelmente, dentro da nossa cultura, né, deflagrar esse tipo de atuação. Como vocês puderam perceber no debate no primeiro bloco, né, muitas das situações aqui elencadas, elas precediam a pandemia, né. Havia uma tendência, antes já da pandemia, do conflito escolar ser, de alguma forma, enviado ou encaminhado para a justiça juvenil, com um impacto muito grande, porque isso leva a um acerramento da violência dentro da escola, né. Você pensar que, diante de uma situação, né, que diz respeito ao espaço pedagógico e à construção da ideia de comunidade escolar, você interrompe esses processos pedagógicos acionando a polícia, para a polícia estar dentro daquela escola num certo e determinado dia, para ali realizar a apreensão de um adolescente e encaminhá-lo para uma unidade judiciária, você pode ver que esse fluxo assim descrito, ele não leva à solução do conflito. E é exatamente nesse ponto que a justiça restaurativa ela entra. Ela entra com uma prática em que ela pode dar voz e protagonismo aos envolvidos naquele conflito, de tal maneira que eles possam, de certa forma, sentar, pensar sobre suas ações, o reflexo de suas ações em relação às outras pessoas e construir soluções que são soluções próprias, né, conjuntas, democráticas e, mais do que isso, soluções que dizem respeito à ideia mesmo, né, de pedagogia, né, de uma ação pedagógica sobre aquele conflito que, de tal maneira, não só o trata, mas que permite que todos os atores, uns escutem os outros e, ao se escutarem,
surjam soluções, não só para aqueles conflitos, isso é que é importante, não só para aquela situação concreta que ensejou a deflagração da prática restaurativa, mas para se pensar a própria escola como comunidade escolar, abrangendo todos os seus atores, em que se possa dar mais protagonismo para os estudantes, em que se possa dar mais protagonismo para os professores e que a própria comunidade escolar possa encontrar soluções para os seus problemas e dificuldades. Como é que trabalha o CIA, né, que é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional aqui em Belo Horizonte? O CIA é uma unidade integrada, né, da Justiça Juvenil que faz o atendimento, desde o atendimento inicial integrado de adolescentes supostamente envolvidos com práticas infracionais até o acompanhamento da execução de medidas socioeducativas, né? A ideia do CIA, ela é basicamente criar uma rede que envolva todos os órgãos do sistema de segurança pública, os órgãos do sistema de justiça e os órgãos do sistema de garantia de direitos que possam fazer o acompanhamento socioeducativo de adolescentes. Agora, é claro que faz parte da nossa missão também detectar situações que não precisariam ser encaminhadas ao CIA. Então, a gente precisa ir além desse limite da nossa atuação. E os conflitos escolares se inserem exatamente nesse conjunto digamos assim, de situações, situações paradigmáticas que não demandam um encaminhamento e uma modulação através desse fluxo, né? Em que os órgãos de segurança pública atuam, depois o jovem e família é apresentado para o sistema de justiça e se inicia algum tipo de acompanhamento socioeducativo. Então, pensando nisso, o CIA tem outras estratégias. Uma delas é a justiça restaurativa. Né? A justiça restaurativa. Hoje nós temos, dentro do próprio prédio do CIA, a coordenadoria de ações de justiça restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e de forma conjunta com a coordenadoria, né, o CIA desenvolve também ações e práticas restaurativas que dizem respeito a uma miríade de conflitos que não necessariamente deveriam ser modulados através da prática infracional. Né? Além do conflito escolar, por exemplo, conflitos familiares, né? Conflitos de vizinhança, né? Que poderiam ser trabalhados dentro dessa lógica, né? De um processo circular em que todos possam falar, todos possam compreender, né? E todas as pessoas de alguma maneira impactadas por aquele processo possam ter vez e voz de pensar e refletir sobre suas práticas e suas condutas. Isso funciona, às vezes, muito melhor, né? Principalmente na questão escolar. Com certeza. Agora, existe um ponto que é um ponto de preocupação, nós precisamos criar fluxos que impeçam que essas práticas só venham a ser utilizadas após um encaminhamento, após o acionamento da polícia, do sistema como um todo, né? E é por isso que muitas vezes nos atendimentos, e daí a força do CIA, porque se a gente, num atendimento inicial, antes de iniciar um processo, né, judicial, porque o adolescente está sujeito a responder a um processo judicial quando se envolve na prática infracional. Então, no atendimento inicial e na escuta especializada que é feita no CIA, né, que é uma escuta diferenciada, que é compartilhada entre os diversos atores do sistema de justiça, né, Ministério Público, Defensoria e Judiciário, se nessa escuta inicial a gente consegue detectar que existe naquele estabelecimento educacional situações de conflito que mereçam um acompanhamento diferenciado, a gente não só vai reenviar aquele conflito para o âmbito de outras formas, de outras, digamos, portas de entradas da solução desse conflito, né? A gente pensando em uma justiça multiportas, a gente também vai ter a condição de pensar ações naquele estabelecimento ou naquela política, no caso a política educacional, que previnam que outras situações como aquela ocorram. Doutora Ângela, o Ministério Público de Minas passou a promover discussões sobre esse tema, né? Como é que tem sido esses diálogos? Quem participa dele? Bom, felizmente, nós não temos encontrado obstáculo nenhum, né, quando a gente oferece, né, uma contribuição. Porque, na verdade, quando nós tratamos
né, aqui no nosso foco, que é a criança e o adolescente, o nosso trabalho, ele tem que ser em rede, ele tem que ser em conjunto, né? E a rede é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, é o Estado na Secretaria de Educação, é o município na Secretaria também de Educação do município, é a assistência social, é a saúde, é o Conselho Tutelar, são os conselhos de direito. Então, todos esses atores têm que atuar juntos. Por quê? Se a gente pegar o ambiente escolar, a complexidade daquele ambiente escolar, né? Nós temos a localização daquela escola, nós temos uma variedade de alunos com a sua história, de professores com a sua história, e aquilo tudo ali tem que ser administrado. Então, a nossa sensibilidade, ela tem que ser para além daquele ato que chega até nós lá no CIA, né? Porque um ato de indisciplina pode representar ali um conflito familiar complexo, né? Um sofrimento que aquele adolescente está tendo, aquela criança está tendo. Então, a rede ela tem que trabalhar em conjunto, né? E quando o Ministério Público chega para oferecer, para contribuir, nós temos, felizmente, encontrado portas abertas, sabe? Junto à Secretaria, junto ao Tribunal de Justiça, junto à Saúde, né? E tem sido assim, o Fórum de Medidas, né? O Fórum Permanente, né? Que o Márcio até mencionou, ele tem sido assim, um ambiente muito propício para essas discussões, porque há várias comissões, né? E nós conversamos entre nós. Então, na Comissão de Educação, que a Yara até, né, faz parte, é que surgiu essa ideia, né, Yara, da gente começar a fazer esse movimento, né, para novamente levar à justiça a importância, né, da mediação, a importância da conversa, do diálogo, principalmente para o ambiente escolar, porque é onde resvalou todo o reflexo desse trauma que a humanidade, né, vivenciou, está vivenciando, e que os nossos adolescentes e crianças também. E só um ponto, porque é bom deixar claro que há situações, sim, que o sistema de justiça ele tem que atuar, né? Porque há situações muito graves, né, que precisa de um acompanhamento mais sistemático, né? Mas, em outras situações, por que não a gente utilizar de mecanismos muito mais producentes, que vai ter, né, que vai efetivamente resolver o problema? Efetivamente, que é essa, né, essa conversa, essa escuta, né, que todos nós, num momento de conflito, a gente precisa falar, ser escutado, né? E então nós estamos sendo assim muito bem recebidos, sabe? Quando a gente procura o diálogo, procura contribuir. Então, assim, é só mesmo agradecer, e porque nós estamos de portas abertas, né? É o nosso dever, é o nosso trabalho, mesmo fazer, mediar essa articulação. Yara, como é que você tem percebido isso na Comissão de Educação, então? Principalmente porque agora já tem um período longo, né, da volta do presencial nas escolas. Sim, sim. A nossa percepção, como eu já tinha dito no bloco anterior, é necessário que a gente enxergue toda essa nossa discussão como uma necessidade de implementação de uma política pública de Estado, sabe? E aí, por que eu digo isso? Eu digo porque esse acolhimento que a doutora Ângela propõe para a gente, as portas abertas do sistema de justiça para o tratamento das violações de direito, em alguns momentos ele precisa funcionar com aquilo que lhe é de direito. Porque tem determinados atos infracionais que, de fato, não serão tratados no ambiente da escola. Por outro lado, a gente percebe que o excesso de indisciplinas, e quando não tratadas metodologicamente, pedagogicamente, elas se tornam atos infracionais.
Então, enquanto Secretaria de Estado, né, de escolas públicas, o nosso maior papel e responsabilidade, eu acredito que é diminuir os números no socioeducativo, por exemplo. Diminuir o número de jovens que precisam cumprir as suas penas, né, dentro do sistema de justiça. A nossa intenção, enquanto processo de escolarização, é também educar essas habilidades socioemocionais. Porque o que a gente percebe que é um desalinhamento entre o que o professor ou professora pensa sobre determinada regra e, em função disso, ele faz a leitura daquele ato e transfere aquilo como um ato infracional, porque ele sabe que a penalidade para o jovem ou para a criança será maior. O nosso trabalho com os nossos professores, via programa de convivência democrática, além de instituir um sistema de registro de violência, para que, ao sentar para fazer o relatório do ato indisciplinar ou infracional, professores, educadores terão um tempo maior para perceber e refletir. Isso é mesmo para ser encaminhado ou não? Então, assim, são algumas estratégias a nível de rede que a gente tem tomado para tentar diminuir esses números. Na nossa rede de ensino aqui no estado, tem bons exemplos? Tem alguns exemplos assim, de programas que tenham sido implementados em algumas escolas que sirvam Temos exemplos para outras? Excepcionais, assim, como quando a doutora Ângela traz o território, isso tem um reflexo muito grande de como o processo educacional é conduzido naquele espaço. Porque uma escola não se faz sozinha. Uma escola é feita de várias pontes e ela precisa, de fato, inclusive, ter um acesso direto à comunidade escolar. Porque os anseios, as angústias e as ansiedades das famílias também aparecem dentro do espaço da escola. As crianças levam isso para o espaço da escola. E é muitas vezes ali que crianças, inclusive, denunciam as violações de direitos que sofrem em casa. E aí o espaço é complexo porque professores e professoras, ao escutarem tais denúncias, precisam também tomar providências. Afinal, são agentes públicos que precisam, de fato, acionar e garantir a segurança dessas crianças naquele espaço. E aí, diante disso, o que a gente percebe são escolas compreendendo melhor hoje o que deve ser feito nesse fluxo de atendimento. O que eu faço primeiro? É um trabalho de prevenção, então. Então, professor e professora, você tem um leque de possibilidades para trabalhar com seus estudantes sobre esse tema, conflitos, inclusive não negligenciando a pauta do conflito, que ela necessariamente ela não é só negativa. No espaço da escola, ela pode ser extremamente positiva, uma vez que a gente dá uma abertura para ter uma relação dialogada, né, sobre o próprio tema. Contraditório, em debate, é saudável. Exatamente. Por outro lado, revela para a gente, em muitos casos, uma escola, inclusive, assim, não vou nem citar nome, porque senão vai gerar ciúmes, mas a gente tem algumas escolas que fazem esse tipo de trabalho, que é revelar o protagonismo juvenil, que é, de fato, quando a gente percebe que o estudante ele é muito mais desafiador, e aí o professor estava lendo aquilo como uma certa indisciplina, como desrespeito. Então, quando a gente conseguiu articular um vocabulário, uma narrativa melhor daquele estudante, e ele conseguindo se empoderar, conseguindo conversar com seus professores e colocar aquilo que ele estava pensando, o professor começou a perceber que aquilo não era um enfrentamento, que aquilo não era um desafio, que ele não estava sendo desrespeitoso, muito pelo contrário, que ele estava utilizando o espaço da escola como um processo também de aprendizado, mas também ensinando o professor naquele momento no âmbito das relações socioemocionais. Então, a gente tem casos bem interessantes em territórios de extrema vulnerabilidade, conflitos territoriais, inclusive, onde a gente tem estudantes que, dentro do espaço da escola, têm conseguido manter as relações de forma mais tranquilas e amenas, sabe? No próximo bloco, a gente vai falar de quando a situação extrapola uma indisciplina e passa para atos de violência extremada. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Além das Montanhas hoje fala sobre atos infracionais nas escolas e eu agora gostaria de ouvir de vocês sobre esses casos recentes de violência extremada, né?
tendo como alvo escolas, alunos e professores com ataques armados, promovidos também por adolescentes, depredações, pichações com referência ao nazismo. Eu pergunto ao doutor Márcio, no caso dos ataques armados nas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, o que isso revela? Bom, em primeiro lugar, isso revela um processo de adoecimento muito grave, né, da sociedade brasileira, a ponto de termos adolescentes influenciados e motivados a planejar e executar esse tipo de ato dentro de uma escola. Infelizmente, nós temos aí nos últimos anos um discurso de incentivo à liberação e aquisição de armas de fogo pelas pessoas, e uma sociedade que tem muitas armas de fogo, lamentavelmente, ela se expõe a que essas armas sejam efetivamente utilizadas por quem as possui, e naturalmente nós vamos ter esse tipo de consequência, né? Nós acompanhamos aí sempre pela mídia os eventos que reiteradamente ocorrem em escolas norte-americanas, nos Estados Unidos, que é uma sociedade amplamente favorável ao uso de armas de fogo pelos cidadãos. Então, isso traz para nós um adoecimento. Claro, há toda uma questão de fundo ideológico e político por trás desse fenômeno, que nós ainda estamos compreendendo, e que nos desafia a todos, né, porque são atos de extrema gravidade, né, evidentemente que um homicídio, não se trata um homicídio como uma forma alternativa ao sistema de justiça formal, ao sistema de justiça juvenil formal. Você vai tratar atos de consequências mais graves de acordo com a proporcionalidade que eles exigem, e o nosso sistema de responsabilização juvenil, ele prevê todos os mecanismos e todas as medidas necessárias a uma responsabilização adequada e proporcional à gravidade da conduta de cada um. Então, uma coisa é um adolescente que tem uma discussão no espaço escolar com a professora e é chamada a polícia por um suposto ato infracional de desacato, por exemplo. Isso acontece na prática, né, com preocupante frequência na rede em Belo Horizonte, né? Uma coisa é uma discussão verbal tratada como desacato, ou seja, algo que poderia ser tratado na esfera meramente disciplinar da escola, pedagogicamente, com uma prática restaurativa, como está sendo proposto no programa Nós, resulta na retirada forçada desse adolescente da escola, muitas vezes algemado, colocado dentro de uma viatura policial e levado para uma delegacia de polícia civil e logo em seguida apresentado ao Ministério Público e a um juiz da infância e juventude para poder tratar de um bate-boca que aconteceu na escola e que, com todo respeito, muitas vezes foi motivado pelo próprio profissional da educação, que não soube conduzir adequadamente a situação junto a um adolescente, uma pessoa em desenvolvimento, numa fase difícil pela qual todos nós já passamos e sabemos perfeitamente como é a adolescência. Outra coisa é um adolescente entrar com uma arma de fogo e efetuar disparos contra a comunidade escolar, contra alunos e professores, servidores. Isso é completamente diferente, assim como é completamente diferente um adolescente que vende drogas, por exemplo, dentro da escola, ou que entra dentro da escola portando uma arma de fogo, né? Então, essas são condutas análogas a crimes que não podem ser banalizadas e que reclamam, naturalmente, o acionamento dos órgãos de segurança e o acionamento do sistema de justiça formal, que vai seguir os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, visando a imposição das medidas de responsabilização previstas em lei, que são as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Frane, como é que casos assim são tratados pela Justiça? O doutor Márcio já adiantou os pontos fundamentais. Existe, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto um procedimento chamado procedimento de apuração da prática de ato infracional. O adolescente que se envolve em atos graves, ele fica sujeito à instrução desse procedimento, ele pode, inclusive, durante o curso do processo, já estar submetido a uma medida socioeducativa, que é a medida de internação provisória, e ao final do processo, em se entendendo que
ele de fato praticou o ato infracional, ele vai ser responsabilizado pela aplicação de uma dessas medidas, né? Sendo que nós temos medidas em meio aberto e medidas em meio fechado, a mais gravosa delas é a internação por tempo indeterminado, não superior a 3 anos. Agora, eu gostaria só de destacar que, mesmo nesses casos graves, quando a gente fala da escola, eu acho que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, desenvolver o procedimento de apuração e responsabilização do adolescente, mas de alguma forma refletir sobre todo o entorno que ensejou esse ato. O Dr. Márcio colocou muito bem, né? Eu acho que quando a gente fala de fortalecer a comunidade escolar, a gente fala de tentar reconstruir também laços de paz, né? E de alguma forma combater a cultura de ódio, que de alguma forma vem se instalando no nosso país, né, de forma insidiosa. Essa cultura de ódio, ela nos afeta. Afeta todos nós em todos os nossos espaços e em todos os territórios onde transitamos. A escola é um desses espaços. A escola é um espaço de socialização, é um espaço de desenvolvimento pessoal, social, tanto, né, e acho que Yara falou muito bem, né, tanto dos alunos quanto dos professores, nessa ideia, né, de um professor aprendente, um aluno ensinante, né, ensinante, né, enfim, de alguém que pode interagir e, de alguma forma, pode ter a palavra para falar de seus conflitos. Quando esses conflitos também eles são solapados, a tendência é que a palavra e o debate seja substituído pela violência. E isso é preocupante, porque na medida em que a palavra é solapada e a violência emerge, a tendência é essa violência ela escalar, entrar numa crescente. E aí nós temos esses episódios, o que não retira a necessidade de responsabilização, mas nos exige uma reflexão. Pode haver justiça restaurativa também, né? Bom, eu diria o seguinte, nesse o caso, que nós temos que pensar... A influência da família, né? Do meio familiar, também, num caso como esse. Também, mas eu acho que nós temos que nos preocupar com a comunidade escolar. Existe uma ideia de que as escolas são hoje espaços de refúgio. Não no sentido de que as crianças e adolescentes devem, de alguma forma, ver na escola um espaço para o seu desenvolvimento, onde eles podem, inclusive, falar, né, como a Yara muito bem colocou, de violências que acontecem em casa, de situações de violações de seus direitos em outros espaços, né? E essas escolas precisam, de certa forma, serem protegidas como espaços de refúgio. Agora, para que elas sejam protegidas como espaço de refúgio, é preciso que a comunidade escolar, né, tenha a possibilidade, recursos, instrumentos para tratar os seus conflitos e, ao tratar os seus conflitos, possa se fortalecer, né, inclusive para não ser vítima de situações como essas. Né? De que maneira? Né? Conversando, dialogando, debatendo, vislumbrando situações que muitas vezes acontecem dentro de sala de aula e que aí sim é necessário um acionamento do sistema de justiça para que de alguma forma seja tratada uma situação de violência antes que ela ecloda num episódio trágico como esse que abala toda a comunidade. E aí, quando você fala da justiça restaurativa, né, a gente tem que pensar, né, que um episódio como esse traumatiza a comunidade como um todo. E aí é dever de todos nós, né, do sistema de justiça, do sistema de garantia de direitos, né, do executivo, do judiciário, do Ministério Público, enfim, de todas as instituições públicas, de alguma forma acolher essa comunidade traumatizada e abalada e tratá-la nesses traumas. Doutora Ângela, aqui em Minas nós tivemos um ataque planejado em Ubá que foi impedido, né, por uma denunciação da PM, em que o aluno diz até ter sido inspirado por esses ataques no Espírito Santo, né? Como é que a gente pode agir para prevenir novos casos? Pois é só complementando, né, o que todos aqui já falaram, o doutor Afrânio, o doutor Márcio e a Yara, a gente tem que ter por forma de trabalho não subestimar nenhum tipo de notícia, né? Nós temos que investigar, porque tem chegado para nós, sabe, várias notícias mais ou menos dessa natureza. Então, quando chega até nós, nós não subestimamos, sabe? Nós fazemos uma varredura, até qual a proporção
dessa questão, o porquê disso. É um fenômeno que nós ainda estamos entendendo, né? A motivação, porque muitas vezes, o que nós temos? Nós temos hoje a internet, né? A comunicação, a informação, ela é em tempo real. Nós temos essa questão. Nós temos hoje, nós estamos sendo insuflados, né, por armamento, por uma cultura de mais violência. Então, isso também é um fator. Também tem uma questão pessoal, muitas vezes, daquele adolescente. Ele se sente insignificante, né? Se sente num estado de depressão, incompreendido. Então, muitas vezes, ele noticia um fato assim para ser visto. Então, como nós temos visto estes casos? Não subestimando nenhum, porque muitas vezes pode chegar a uma consequência drástica. Outras vezes, o pano de fundo, o que motiva, é mais complexo do que nós estamos imaginando, e outras vezes o caso realmente não tem questionamento a princípio, então vai mesmo para o fluxo normal da polícia, do inquérito policial e do sistema de justiça. Lembrando que, mesmo com a aplicação de uma medida socioeducativa, essa aplicação, essa sentença que aplicou a medida socioeducativa, não retira a atuação da justiça restaurativa. Então, assim, nós podemos ter os dois caminhos juntos. Então, numa situação em que há um trauma, né, de toda a comunidade, não só né, do entorno, da comunidade, do Estado, porque traumatiza a todos nós, né? Então, isso pode ser tratado. E melhor do que o tratamento pós, é o tratamento anterior, que é a prevenção, educação. É saber, educar, é conversar sobre o uso da internet, o que absorver, o que não absorver, né? Com relação ao nazismo, o que foi, né? O nazismo, o que é a discriminação, né? Como que nós devemos conviver com respeito às diferenças. Despertar da consciência dessas crianças e adolescentes. Exatamente. Então, a prevenção é tudo, né? Mas nós trabalhamos com este foco. Nós não subestimamos nenhum tipo de informação, né? E por uma questão como, né, nós aqui acompanhamos a educação, então esses casos chegam muito diretamente para o meu gabinete, né? Então a gente abre ali um expediente, a gente faz uma investigação conjunta com a polícia. Semana passada mesmo nós tivemos um caso que veio inclusive através de uma denúncia, através do Ministério da Justiça, veio do Canadá essa denúncia. A Polícia Civil... Por causa da atuação na internet desses jovens, exatamente, né? As conversas, exatamente, jogos, isso é muito exatamente. Comum. O delegado, então, entrou em contato comigo, no telefone, imediatamente. Ele já estava em diligência na casa do adolescente e encontrou uma situação tão complexa, sabe? Encontrou um adolescente tão sofrido que, então, o tratamento tinha que ser em várias vertentes, né? Na prevenção de um possível, né, ataque, vamos dizer assim, e também no tratamento desse adolescente, que estava num grau de sofrimento máximo. Então, assim, temos por base não subestimar, temos por base tratar cada notícia que chega até nós, né? E nós temos vários caminhos. A justiça restaurativa não retira a apuração do ato infracional com uma possível aplicação de medida socioeducativa lá na frente e o tratamento que foi o pano de fundo, que aí nós precisamos do apoio de toda a rede. Eu queria saber da Yara que, assim, muitas vezes esses atos vêm de agentes externos, né? Como foi o caso das escolas lá do Espírito Santo. Como proteger a escola, o espaço da escola, né? De ataques armados, de pessoas que possam entrar ali armadas de fora, ou de depredações, de pichações?
Eu acho que o primeiro aspecto é, de fato, a prevenção. E aí, primeiro, é um Estado se pautar por um currículo que, na verdade, trabalha e discute esses temas, não silencia esses temas, quer seja do nazismo, quer seja dos preconceitos raciais, de gênero. Um currículo que fala para os professores, na verdade, que aquelas pautas precisam ser ditas e ouvidas por nossos estudantes. Mas, além disso, a proteção do espaço físico. Quando a gente olha para a estrutura, e aí o nosso secretário, né, de Estado de Educação, que é professor Igor Alvarenga, que foi diretor de escola, tem essa noção e uma responsabilidade muito grande no que tange à segurança. É importante dizer, Laura, que toda vez que um fenômeno como esse acontece, nós já ligamos as nossas luzinhas de atenção. Por quê? É recorrente. Toda vez que um caso é noticiado e que a imprensa detalha aquele caso, nós receberemos notificações de áreas determinadas. Então, a gente já tem mapeado algumas escolas, em algumas regionais de ensino, que vão aparecer ou ameaça desse tipo, ou vão descrever nas redes sociais. E aí a gente tem, atualmente, uma parceria com a Polícia Militar, onde a gente fez uma formação com os patrulheiros escolares. Então, toda escola, todo diretor que passa por uma situação dessa de insegurança, ele aciona, ele já tem lá, no fluxo dele de trabalho, o comandante daquela regional para quem ele vai fazer a notificação e informar sobre as possíveis ameaças, e a partir dali começa-se um trabalho em conjunto. Porque hoje também a gente tem um núcleo de atendimento assistencial e psicológico, que foi a contratação de vários psicólogos e assistentes sociais para a nossa rede de ensino. Esses profissionais, nestes casos específicos, vão para aquela escola para orientar o diretor da escola e os seus professores para conduzir da melhor forma possível, mesmo porque nós vivemos a pandemia e incentivamos o uso do aparelho celular e da internet. Quando, historicamente, anterior à pandemia, o uso do celular, por exemplo, era proibido na escola, né? O nosso regimento escolar não permitia. Com mais essa tragédia do período pandêmico, nós incentivamos e estamos imersos nas tecnologias educacionais. E com isso a gente não vai voltar. A gente não vai conseguir dar um passo atrás com isso. A questão é orientar, educar de forma que, como é que eu utilizo as tecnologias educacionais e não faço um uso indevido dela. Então, isso também está na pauta, tanto desses patrulheiros, que foram também formados por nós para entender como é que é feita a abordagem, como é que, na verdade, você descobre, não é um aluno problema, não é um aluno indisciplinado, mas por que ele colocou isso na rede? Pode ter sido, de fato, por apenas uma chamada de atenção, né? Mostrar diferentes linguagens ali naquele momento, e aí há que se ter uma intervenção educacional no primeiro momento. É claro que a gente não pode minimizar qualquer tipo de ameaça nesse sentido, nesse momento, mas é também importante que a gente saiba que um fato declarado nas mídias, ele vai aparecer no ambiente da escola de alguma forma, porque jovens e crianças acabam repetindo aquilo que veem. De uma certa forma, em termos de estrutura, além dos assistentes sociais e psicólogos, e essa parceria com a Polícia Militar, uma outra fonte de atuação muito contundente da Secretaria é o SIMA, o Sistema de Registro de Violência. A hora que o diretor registra, imediatamente esses dados aparecem para a gente na Secretaria Estadual de Educação, e onde a gente pode intervir como equipe multidisciplinar a melhor condução daquele caso. Então, são estruturas que é muito mais focadas na prevenção do que pós-fato, né, consumado ali. Melhor prevenir do que Com remediar, né? Bom, eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Doutor Márcio, muito obrigada. A vocês que estão aqui no estúdio, muito obrigada. E a você que esteve nos assistindo, obrigada pela presença, pela audiência. Continue ligado aqui na TV MP. Até.